Você está no Amplo Espectro, seu canal de filosofia, de arte. Eu sou Márcio, professor e escritor, e hoje vamos trazer aqui Hesíodo, esse indelével poeta na cultura ocidental, em particular, claro, que nós estamos analisando essa sequência, de vídeos sobre a antiguidade grega. Vimos vários dos filósofos pré-socráticos e agora analisaremos a obra desse incrível poeta, que tinha uma cosmovisão toda pessoal e particular. Bom, então vamos começar, como normalmente a gente faz nos vídeos. Eu vou resumir muito brevemente a obra dele em 5 tópicos. Posteriormente, logo em seguida, eu sugiro aqui questões de múltipla escolhas, 3 questões de múltipla escolhas apenas para efeito de fixação, e aí eu começo propriamente na análise, que também será breve resumida, da obra em si do Hesíodo. Por fim, trarei aqui o gabarito dessas questões e mais ao final ainda trarei a indicação de livros, para se conhecer a obra desse incrível poeta. Pois bem, gente, fascinante o mundo dos gregos, essa sequência de vídeo que eu tenho sugerido aqui, e se você, como eu, vê na sabedoria antiga grega algo, digamos, um remédio para o mundo moderno, sugiro que conheça o nosso curso que está sendo promovido lá na Hotmart sobre a obra de Friedrich Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, uma obra de grande profundidade, tanto no que diz respeito à filosofia estética, quanto no que diz respeito à visão histórica e também à psicologia humana. Então tem uma obra de enorme e fundamental importância dentro da filosofia. Fica o nosso curso lá na Hotmart, os links estão disponibilizados. Posteriormente estamos construindo também um curso sobre Moisés e o monoteísmo de Sigmund Freud, e à medida que os cursos forem sendo promovidos e produzidos, a gente vai deixando aqui no campo de descrição disponibilizado para você conhecer esse trabalho. Nosso trabalho de destrinchar, minuciar a obra, o livro, ler os grifos, comentá-los, enfim, esse é o nosso trabalho. Aqui vamos, por hora, fazer aqui no canal, no YouTube, propriamente dito, a continuidade dessa sequência de vídeos sobre essas figuras importantes da tradição grega. Vamos começar com Hesíodo, os 5 tópicos aqui fundamentais para conhecer a obra de Hesíodo. Primeiro, a ideia teogônica, vamos dizer, a teogonia e a cosmogonia, narrativa de origem do universo e dos deuses a partir do caos. O segundo, a ética do trabalho, valorização do esforço, da justiça e da vida agrária. O terceiro ponto, 5 idades da humanidade, reflexão sobre o declínio moral dos homens ao longo do tempo. O 4º ponto, a dualidade entre ordem e conflito, presença de forças opostas que moldam o mundo. E o 5º item, a influência na filosofia, a base mitológica para os primeiros questionamentos filosóficos sobre o cosmos. Pois bem, assim eu resumi em 5 tópicos o que a gente pode aprofundar a respeito de Hesíodo. Vamos agora sugerir questões de fixação, bem simplesinhas, para que a gente tenha mais ou menos tornado claro e fixe na nossa mente o conhecimento que a gente aqui compartilha. Primeira questão, qual é o nome da obra de Hesíodo que narra a origem dos deuses do universo? Letra A, o trabalho e os dias. Letra B, teogonia. Letra C, Ilíada. E letra D, Odisseia. Segunda questão, segundo Hesíodo, o universo surgiu a partir de qual entidade primordial? Letra A, Gaia. Letra B, Éter. Letra C, Caos. Letra D, Urano. Terceira questão, em Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo defende principalmente, letra A glória dos heróis na guerra. Letra B, a busca pelo prazer e pela beleza. Letra C, a ética do trabalho e da justiça. Letra D, a superioridade dos deuses sobre os homens. Pois bem, ao final desse vídeo traremos as respostas de todas essas questões. Vamos agora analisar propriamente o conteúdo em si que temos para falar de Hesíodo. O poeta da origem dos deuses e do mundo. Hesíodo presente no século VIII a.C., foi um poeta grego contemporâneo ou ligeiramente posterior a Homero. Sua obra é uma das mais antigas da literatura ocidental e oferece uma visão
estruturada da mitologia grega, especialmente da origem dos deuses, do cosmos e da humanidade. Ele é considerado o fundador da teogonia grega e sua poesia tem forte caráter didático e moral. Então ele é um poeta que pisa ali em interfaces diferentes, né? Desde da questão artística propriamente dita, quanto da questão filosófica, né? Mitológica. Então ele está ali em religião, arte e filosofia, né? Está pisando em todas essas linhas, vamos dizer assim, sem propriamente ter uma definição, né? Apesar de que em última análise a gente considera ele como um poeta, mas ele exercia assim ele era multifacetado, vamos dizer assim. Então, o contexto histórico, né? Hesíodo viveu em uma época em que a Grécia estava saindo da chamada Idade das Trevas, né? E começando a formar suas cidades-estados. A oralidade ainda predominava, mas a escrita começava a se consolidar. Sua obra reflete uma sociedade agrária marcada por valores de trabalho, justiça e religiosidade. Ele teria vivido em Ascra, na Beócia, e sua poesia revelava preocupação com a vida cotidiana e com a ordem cósmica. Em relação à filosofia e cosmogonia de Hesíodo, embora não seja um filósofo sistemático, Hesíodo oferece uma cosmogonia, uma explicação da origem do universo, que influenciou profundamente os primeiros filósofos, né? Aqueles filósofos pré-socráticos, lembremos, que nós analisamos anteriormente, né? Todos tiveram alguma inspiração em Hesíodo. Em sua obra Teogonia, ele narra o surgimento do cosmos a partir do caos, seguido por Gaia, Terra, Tártaro e Eros. A partir desses elementos surgem os deuses e as forças que regem o mundo. Em Os Trabalhos e os Dias, ele apresenta uma ética do trabalho e da justiça, além da famosa narrativa das 5 idades da humanidade. Vamos falar sobre o legado e a relevância de Hesíodo. Criador da teogonia grega, base da mitologia clássica. Influenciou a filosofia pré-socrática com sua visão de ordem cósmica. Introduziu valores éticos e sociais na poesia. Estabeleceu uma narrativa sobre o declínio moral da humanidade. Sua obra foi referência para Platão, Aristóteles e poetas posteriores. Pois bem, é interessante que a gente vê que o Hesíodo seria, então, a transição de uma era mitológica para uma era filosófica, né? Mas não filosofia como começamos a entender a partir da era socrática, filosofia racionalista, não. Uma transição gradativa, né? Você saiu da mitologia para algo que era um misto de arte e misticismo, né? E ao mesmo tempo uma preocupação com o cosmos, né? Em seguida, depois de Hesíodo, a gente vai ter essa preocupação com o cosmos mais claramente definida pelos filósofos pré-socráticos. Mas antes de ter um debruçar estrito na preocupação com o cosmos, você tem um pouco de arte disso, né? Um pouco de místico nisso, que é o que representa Hesíodo. Vamos voltar então para as questões, né? Questão que foram sugeridas no início desse vídeo. Qual é o nome da obra de Hesíodo que narra a origem dos deuses e do universo? Né? Bom, a resposta correta é a Teogonia. Essa obra apresenta a genealogia dos deuses e a origem do universo segundo a mitologia grega. A segunda questão, segundo Hesíodo, o universo surgiu a partir de qual entidade primordial? E a resposta correta é a letra C, Caos. Hesíodo inicia sua cosmogonia com Caos, uma entidade primordial de onde tudo deriva. E a terceira questão, né, em Os Trabalhos e os Dias, né, obra de Hesíodo, ele defende principalmente o quê? Né? E a resposta é a ética do trabalho e da justiça. Em Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo exalta o valor do trabalho honesto e da justiça como pilares da vida humana. Antes de indicarmos os livros que são recomendados para você aprofundar o seu conhecimento, tanto no que diz respeito aos gregos antigos, quanto especialmente ao Hesíodo, fica o convite para você conhecer o trabalho da R4 Informática, que é aí a parceira do Google na implementação do Google Workspace, uma plataforma que agrega um conjunto de serviços digitais para fazer o seu negócio alçar um patamar realmente profissional, seguro, né, e que realmente satisfaça o cliente na ponta e, ao mesmo tempo, cria um nível organizacional interno muito superior. Então, conheça o portfólio de produtos da R4 Informática no link que disponibilizado aqui no campo de descrição. Fica a recomendação, fazer o seu negócio funcionar de forma
correta, né, e adequada às necessidades do seu cliente na ponta final. Bom, os livros que nós temos aqui para indicar a respeito para quem quer se debruçar são extremamente recomendados. Sem você ter contato direto com obras, dificilmente você vai compreender com profundidade a cultura grega. É fundamental ter contato direto com as obras para que você não tenha apenas uma cultura de verniz, né, de fachada. E as obras indicadas aqui são obras que estão especialmente na minha lista de leituras futuras. Eu tenho lido na medida do possível, né, buscado mais conhecimento, lendo o que é possível, mas eu, obviamente, sou forçado aqui, pelas circunstâncias, a, inclusive, indicar muitos dos livros que eu mesmo não tive ainda contato, mas que pretendo ter no futuro, à medida que isso for possível. Seja como for, para quem especialmente deseja conhecer Hesíodo, fica aqui. A primeira obra é Hesíodo e Christian Werner, né? Sobre, obviamente, a tradução de Christian Werner é a Teogonia, né? A tradução comentada da obra que narra a origem dos deuses e do cosmos, com notas explicativas sobre a mitologia e a estrutura poética. Muitas obras da Grécia Antiga, né, elas vêm assim com o nome do autor e o do tradutor, né? Porque, sobretudo quando, né, a gente fala de gregos, né, porque a tradução não se encontra facilmente tradutores. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Trajano Vieira, né, um famoso tradutor, né, de obras gregas diretos, né? E aqui, no caso, a gente tem o Christian Werner, fazendo a tradução de Teogonia. Né? A segunda obra aqui, Hesíodo e Sueli Maria de Regino, né? A Teogonia, Trabalhos e os Dias. Né? Edição que reúne, né, tanto a Teogonia quanto Trabalhos e os Dias, os dois principais poemas de Hesíodo, com introdução crítica e comentários sobre a ética do trabalho e da cosmogonia. Veja, por que essa importância toda dada ao tradutor? Porque, de fato, né, se fala muito, né, se brinca falando que todo tradutor é um traidor, né? Os italianos falam traitore, né? Tradutor e traidor. Porque, de fato, quando você mergulha nesse campo da tradução, você percebe o quão fácil é você se desviar da intenção, o quão difícil, o quão complexo é você compreender. Seria necessário que você tivesse a compreensão da cultura da época, profunda, né? Em alguns pontos você teria que também ter harmonizar isso com a nossa cultura odierna para que pudesse ser compreensível. Então não é fácil fazer essa linkagem, vamos dizer, essa ligação entre duas culturas afastadas. O tradutor, afastadas no tempo e no espaço, no caso dos gregos antigos, né? Então o tradutor tem um desafio enorme, uma complexidade por isso. Portanto, confiar num tradutor, né? É preciso que esse tradutor tenha um nível de confiabilidade. Por isso essa preocupação, né? Aqui outra obra de Hesíodo recomendada, Hesíodo, traduzido aqui no caso de Jatorrano, Teogonia, Origem dos Deuses, tradução poética e precisa com um aparato crítico que ajuda a compreender o papel de Hesíodo na formação do pensamento mítico grego. Então veja que, às vezes, a mesma obra com outro tradutor te traz uma outra bagagem de conhecimento. É necessário que você, às vezes, tenha isso. Eu mesmo estava fazendo isso, com algumas obras, até mais recentes. O Shakespeare é um que eu estou lendo por diferentes tradutores para poder ter aí uma compreensão mais precisa, né, do que quis ser dito. Quando você vai para os gregos, isso então se torna ainda mais rico e complexo, né, porque está mais distanciado da gente. A quarta e última obra que eu vou indicar hoje é de Barry B. Powell, né, The Poems of Hesíodo, Theogony, Work of Andei and the Shield of Heracles. Em inglês, com tradução e análise dos... Lamento aqui o meu inglês, né? Peço desculpas pelo meu inglês. Edição em inglês com tradução e análise dos principais poemas, incluindo o Escudo de Heracles, oferecendo contexto histórico e literário. Né? Aqui, claro, uma obra que está em inglês, né? Enfim. Mas fica aqui a recomendação desses livros. Eu volto a afirmar, eu mesmo ainda não tive contato com nenhuma dessas obras, mas fica deixado também o link disponibilizado, nosso link de associados, porque se porventura você tiver aí essa necessidade de buscar o contato direto com a obra, algo que nós exortamos e recomendamos demais para quem quer se aprofundar no conhecimento dos gregos, né, você pode fazer isso ajudando o canal, contribuindo com os nossos custos operacionais, comprando nesses links que nós vamos disponibilizar aqui no campo de comentários, né, e você não vai ter nenhum ônus a mais por isso, né? Então, vai pagar a mesma coisa que se pagaria comprando diretamente na Amazon e vai estar ao mesmo tempo ajudando o nosso canal aqui a prosseguir, né, com a nossa missão de difundir cada vez mais cultura e conhecimento. Gente, não vou me alongar muito mais, espero que você tenha gostado dessa obra, mas te convido a assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre outro poeta, dessa vez um poeta lírico,
né, fundamental, Arquíloco. Fica o convite para você conhecer a obra de Arquíloco, o poeta que foi estendido lado a lado a Homero, em grau de importância, ainda ao final do período arcaico grego, né, e que deu aí a origem à tragédia grega. Então, um poeta que vale a pena ser compreendido. Imperdível esse vídeo, fica o convite, um abração, até lá.